Esse na foto sou eu. 3 anos atrás, quando eu estava conhecendo o Luiz Barsi Filho, talvez o maior investidor da história da Bolsa Brasileira. Eu tinha começado a investir fazia pouco tempo, mas eu já sabia que esse era o caminho para a independência financeira, para a liberdade financeira, para uma aposentadoria digna e para um futuro melhor. Eu sabia que investir era o caminho. Ele foi uma das primeiras referências que eu tive para começar essa jornada nos investimentos. E conforme eu fui seguindo, fui pegando muito gosto, criei o canal aqui no YouTube e hoje eu tenho, felizmente, a oportunidade de ajudar muitas pessoas e quero ajudar muito mais pessoas nesse caminho dos investimentos a investir melhor, investir mais e começar. Muitas pessoas que ainda não sabem no Brasil, que ainda é algo muito novo para a maioria da população. Então hoje que eu estou completando 3 anos investindo, eu queria trazer para vocês como foi essa minha jornada, o que eu aprendi, quais foram os passos que eu segui para chegar até aqui e como que foi o meu resultado, qual que foi o meu desempenho. No final do vídeo eu vou trazer qual foi a minha rentabilidade e como eu começaria se fosse hoje, se eu tivesse que indicar para alguém hoje como você começaria a investir. O melhor jeito, como eu poderia encurtar esse caminho de 3 anos muito mais se tivesse esse tipo de conteúdo lá atrás, há 3 anos atrás. Se eu tivesse esse conteúdo que eu encontrei hoje na internet, eu teria encurtado muito mais o meu tempo e teria alcançado o conhecimento que eu tenho hoje muito mais rápido. E já aviso que no final não vai ser venda de curso, venda de grupo pago, nem nada. Tudo gratuito no YouTube. Então vamos lá, como eu aprendi a investir em 3 anos. Primeira coisa, pessoal, comece pelo simples. Foi assim que eu fiz. Eu não ia chegar no mundo dos investimentos sem saber nada, já aprendendo coisas complexas como day trade, ou investimentos internacionais, ou investimento em opções. Eu não ia começar assim. No começo, eu tinha que aprender o que é uma taxa de juros, como que ela afeta a nossa economia, como ela afeta o crédito, como que ela afeta a inflação. Inflação, inclusive, que é algo que é muito importante todas as pessoas saberem como afeta a nossa vida, exatamente o que é. O impacto do dólar na nossa vida. Quando o dólar sobe, o que isso vai ter efeito na nossa economia, na nossa carne, no nosso arroz, no nosso combustível. Como que o governo gastar mal os nossos impostos, gastar muito, impacta no aumento de dívida, que impacta no aumento da Selic, que vai impactar nos nossos juros. Você começa a juntar a cadeia aí, você começa a juntar vários conhecimentos e você vai entendendo a macroeconomia. Você vai entendendo como alguns conhecimentos separados vão se juntando e vão se aplicando na economia real. Você aprende também nesse início o que é uma renda fixa, o que é um CDB, o que é um LCI, um LCA, o que é uma ação de uma empresa, o que é uma cota de um fundo imobiliário. Então você tendo esse conhecimento básico, você vai parar de, muitas vezes, gente que acaba caindo em golpe, você vai ter um preparo para entrar numa conversa de economia, de investimento e não ser enganado. Você vai ver uma notícia no jornal e vai entender os impactos dela. Então essa base de conhecimento aqui é o fundamento para qualquer investidor. Se uma pessoa ela acredita que ela já tem bom conhecimento de investimento, mas ela não tem essa base, na verdade, ela está colocando o seu dinheiro em risco. Você precisa dessa base para você não cometer grandes erros no começo. Segundo passo, aprenda sobre diferentes tipos de investimentos. Eu falei ali para você aprender o que é uma ação, o que é uma cota de fundo imobiliário. Agora, nesse segundo passo, você vai aprendendo um pouco mais a fundo. Uma ação é uma pequena parte de uma empresa, mas o que impacta na minha vida, o que faz diferença na minha vida eu ter uma ação. Você começa a aprender como isso pode te dar retornos no futuro, como você pode investir no mercado internacional, não só ter o dinheiro aqui na Bolsa Brasileira. Você começa a aprender que é muito fácil investir no mercado internacional de investimentos, de ações. Você aprende a como você pode investir seu dinheiro em diferentes formas de renda fixa. Agora eu já sei quais são os tipos de renda fixa, mas em que momento eu vou ter um LCI? Em que momento eu vou ter um tesouro Selic mais de curto prazo? Quando eu vou ter um tesouro direto que é atrelado à inflação? Como que eu vou ter uma renda mensal? Aí você vai lá, pega uma empresa de dividendos nas ações. Você vai ampliando o seu conhecimento sobre essas classes de ativos
E aí você vai se tornando um investidor mais completo. Você não vai saber só bem sobre um tipo de investimento, você vai aprendendo bem sobre alguns tipos para você estar preparado para diferentes ciclos econômicos, diferentes momentos da economia. E aí você vai tendo menos risco na sua carteira, porque você tendo conhecimento de vários tipos de investimento, como é importante dolarizar a sua carteira, por exemplo, você fica menos vulnerável a vários riscos que a gente tem. E agora o terceiro passo seria focar no melhor. O histórico do mundo, das diferentes economias, Estados Unidos, Europa, China, Brasil, o investimento no mercado de capitais, no mercado de ações, em negócios, você comprar uma pequena participação de um negócio, de uma grande empresa, é sempre o melhor investimento no longo prazo. Foi assim que os grandes nomes dos investimentos ficaram ricos. Não foi investindo em renda fixa, não foi investindo em fundos imobiliários. Então você vai focar para ter os seus investimentos. Não estou falando de reserva de emergência, dinheiro para curto prazo. Isso aí é renda fixa, pessoal. Não tem conversa, é renda fixa. Mas para você investir, para você ter sua aposentadoria no longo prazo, ações o melhor caminho. Foi esse caminho que eu tomei para mim, seguindo os grandes nomes. Você tem que aprender com os melhores, porque eles já fizeram, já ganharam dinheiro no mercado de ações. Warren Buffett, Charlie Munger, Howard Marks, o Barsi, que eu mostrei no começo, a foto que eu tirei com ele, um grande nome dos investimentos brasileiros. Essas pessoas, elas já escreveram sobre tudo, quase tudo que elas fizeram no mundo dos investimentos. E hoje a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo. E tem uma frase muito legal do Isaac Newton, que é um grande nome da história da ciência do mundo, que ele fala: "Se enxerguei mais longe, foi porque estive sobre o ombro de gigantes." Frase incrível para você levar para sua vida. Aprender com os que vieram antes da gente é essencial, o melhor jeito de você evoluir. E foi isso que eu fiz. Todos esses livros aqui foram livros que eu li, foram alguns dos livros, porque tem muito mais que eu não estou aqui, para aprender a investir. Eu aprendi a dominar os ciclos de mercado com Howard Marks. Eu aprendi a investir em grandes empresas internacionais com Warren Buffett. Eu aprendi a importância dos dividendos com Luiz Barsi Filho. E por aí vai, esses grandes nomes me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje. E nesse meio tempo de investimentos, muito aprendizado, como que eu performei na Bolsa de Valores. Então, se eu aprendi com todos esses grandes nomes, não tem como ter dado errado, pessoal. E é isso que eu quero mostrar. Os meus dividendos aqui dos últimos 3 anos, do mês de 2022 até agora o mês de 2025, se multiplicaram grandemente. Olha o quão pouquinho eu ganhava de dividendos ali em 22 e o quanto eu estou ganhando agora em 25. O ano ainda falta muito para acabar e eu tenho certeza que vai aumentar muito a quantidade de dividendos, eu tenho certeza, vou ser muito grato no futuro e vai se tornar uma renda mensal que eu tenho certeza que um dia vai substituir o meu salário e vai me garantir a liberdade financeira. E aqui eu quero mostrar a minha rentabilidade, pessoal. Nesse meio tempo, olha só, 102% em 3 anos. Algo espetacular que eu nem imaginava que eu ia conseguir lá no início. Aqui, se você comparar com a renda fixa, com o CDI foi 44%, que é a renda fixa, o principal índice de renda fixa do Brasil. O Ibovespa foi 40% ali em vermelho. Então, olhando aqui o gráfico total, foi mais que o dobro dos dois, mais que o dobro do CDI, mais que o dobro do Ibovespa. Então, eu estou muito feliz com essa rentabilidade. Quem tem me acompanhado nos últimos meses viu esse caminho que eu estou trilhando, viu as empresas que eu estou comprando, as empresas que eu estou vendendo e por que eu faço essas movimentações no mercado financeiro. Viu as análises de empresas que eu fiz sobre as empresas brasileiras do exterior, viu sobre a importância de comprar dólar. Então, quem está me acompanhando aqui no canal, eu tenho certeza que pelos comentários que eu recebo já aprendeu muito e eu fico muito grato com isso. Se eu tivesse que começar do zero hoje, se eu tivesse que falar para alguém, poxa, como começar do zero hoje, eu indicaria o conteúdo que não existia quando eu comecei a investir, que seria o quê? O meu canal número 1 da Bolsa, pessoal. Que a ideia geral desse canal não é nada mais, nada menos do que o tema que eu coloco ali na capa do canal. Lutando por um Brasil mais investidor. É isso que eu quero com o resultado desse canal. Através do mercado de ações. Ensinar as pessoas. Ter uma comunidade forte aqui, onde cada um vai se ajudando. Então, esse tipo de conteúdo que eu gravo aqui não tinha quando eu comecei a investir. E eu queria muito que tivesse.
falando aqui sobre grandes nomes dos investimentos. Já mostrei aqui estratégias onde eu apliquei estratégias de Warren Buffett, de Charlie Munger, estratégias de dividendos do Barsi. Então, se você está começando a investir ou já investe, mas gostaria de um conteúdo desse aqui, onde eu peguei 3 anos de conhecimento e estou despejando aqui no YouTube e eu continuo estudando cada dia mais sobre investimentos, não perde tempo. Se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo é para você, vai te agradar muito. Se você chegou até o final do vídeo aqui e você conhece alguém que poderia gostar desse tipo de conteúdo de investimentos, já manda para essa pessoa esse vídeo, deixa a curtida se gostou do conteúdo. E é isso, pessoal. Vamos fazer o Brasil mais investidor, com mais liberdade financeira, menos pessoas endividadas e mostrar que o mercado de ações é para todo mundo. É isso. Muito obrigado por todos que me acompanham e vamos por mais 200, 300% de rentabilidade. Até o próximo investimento.